àquilo que Deus quer falar com você. Começou agora? Glória a Jesus, queridos. Estejamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Jesus Cristo é o Senhor. Estamos aqui juntos. Você que está acompanhando online, você que está acompanhando aí presencialmente, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, para falarmos da poderosa palavra de Deus, do amor de Deus, e principalmente para você se aprofundar mais na palavra de Deus, nas Escrituras e no entendimento correto do Evangelho. Então, você tem a liberdade aqui de estar fazendo suas perguntas online, pelo chat, dá para você estar tirando suas dúvidas, pelo chat ou presencialmente. Se você estiver aqui com a gente, glória a Deus, como tem alguns irmãos aqui. E vamos estudar a palavra de Deus. Está em casa, mas também está acompanhando. Amém? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a vontade de Deus. Por que eu quero falar um pouco sobre a vontade de Deus? Porque eu vejo muitas pessoas perguntando acerca da vontade de Deus. Eu não sei se é a vontade de Deus. Eu não sei se é a vontade de Deus. E as pessoas ficam procurando qual que é a vontade de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus nos deixa claro qual que é a sua vontade. Ok? Então, eu gostaria que vocês estivessem atentos a isso. Porque às vezes você está buscando pela palavra de Deus, mas você não está buscando fontes bíblicas. Você está ouvindo o sonho da irmã do bairro, você está escutando uma profecia daquela igreja de esquina que foi lá e falou uma coisa, às vezes até antibíblica, e você começa a seguir como se fosse a vontade de Deus, e não é a vontade de Deus. Então eu quero que você entenda que a vontade de Deus nunca vai contra os princípios e valores eternos de Deus. Ok? Então vamos lá. O que a palavra de Deus nos vai falar e nos vai dizer acerca da vontade de Deus? Para começo de conversa, eu quero que você entenda que aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, o texto claramente vai nos dizer acerca do momento em que há uma ruptura. Não sei se vocês sabem, mas o livro aos Hebreus, essa carta aos Hebreus, ela é feita para exatamente tirar a autoridade de rituais judaicos, estabelecendo então o culto de Cristo. No começo você tira os anjos, coloca Jesus, tira o dia de descanso e coloca que o descanso é descansar das suas obras e de tentar agradar a Deus e descansar pela fé na obra consumada da cruz, que o templo não é mais o templo a ser erigido por mãos, o templo é a igreja, que é o corpo de Cristo. Somos nós em Cristo, reunidos em comunhão, expressamos a igreja individualmente, somos apenas membros do corpo de Cristo. E depois ele vai tirar a pessoa de Moisés como sumo sacerdote e vai colocar Cristo como sendo aquele que se apresentou de uma vez por todas por nós e nunca mais vai morrer. Depois ele tira a pessoa de Abraão e coloca a pessoa de Cristo. E aqui, depois em Hebreus capítulo 9, ele vai falar acerca do sacrifício de Jesus, que é suficiente de uma vez por todas. Você imagina que toda vez que você pecasse, ou que você cometesse algum erro na caminhada cristã, você precisasse batizar de novo? Seria um absurdo isso aí. Então, o que aconteceu? Cometi um erro. Então, irmão, se arrependa de novo, vai no culto, levanta a mão, a gente vai orar por você, faz 6 meses de curso, né? Depois de 6 meses de curso, você vai entender de novo o que é batismo, ainda que já tenha sido explicado para você, e depois disso, nós vamos batizar você de novo, e é assim todas as vezes. Então, você percebe que você estaria dizendo que o sacrifício de Jesus
ele não seria suficiente, né? Então aqui em Hebreus capítulo 10, mas então eu batizei, eu não tinha nem consciência do que era batismo, é válido. Olha, a consciência é necessária para que o batismo se torne válido. A Bíblia fala, Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 3, no verso 21, ele diz assim, 22, 21 mesmo. 1 Pedro 3, 21. Que também agora, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O quê? Vírgula. O batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, quer dizer, não é a circuncisão, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Isto é, para se batizar, é necessário que antes se tenha uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Isto é necessário você entender o que é ressuscitar com Cristo, o que é o novo nascimento, qual é a doutrina da regeneração e o que significa o batismo, o sepultamento dos seus pecados e a ressurreição com Cristo. Mas eu não sei sobre esse assunto. Existem pregações minhas só sobre isso. Ok? Então vamos lá. Continuando. Aqui em Hebreus capítulo 9, ele vai dizer aqui no verso 23 o seguinte: de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais como sacrifícios melhor do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então, todos os anos, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, por quem não sabe, dentro do templo construído, dentro tanto do tabernáculo que foi montado no deserto, como no templo que foi montado ao chegar na terra prometida, você tinha vamos dizer assim, o átrio exterior, né? Nesse átrio exterior ficava o povão. Depois você tinha o lugar santo, que era onde entrava apenas os sacerdotes, que eram vários. E o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, aonde entrava apenas uma vez por ano o sumo sacerdote. Está aqui, em Hebreus 9, verso 6. Ora, estando essas coisas assim, preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, isto é, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, verso 7, Hebreus 9, 7, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo um sacrifício, né, gente? Dando nisso a entender o Espírito, que o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, ou a primeira aliança, ou a velha aliança. Mas eu não gosto do termo velha aliança. Pois é, ele fala do termo primeira ou velha. Alguns defensores do Velho Testamento ou da velha aliança não gostam do termo velho. Eles gostam do termo primeira. Mas no capítulo 8, no versículo último, que seria o versículo 13, ele termina dizendo nova aliança, ou novo concerto, ou novo testamento. A palavra diatek do grego pode ser traduzida tanto por um como por outro. Envelheceu o primeiro. Então, o primeiro testamento não é problema de ser chamado velho, uma vez que o próprio texto bíblico nos diz que é velho. Então ele está dizendo, envelheceu o primeiro. Então é certo falar velho testamento, velho concerto, velha aliança? Sim. Independentemente do seu grau
de erudição, não é errado você falar velho. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Simples. O texto é claro. E se você quiser um pouco adiante, é só voltar no capítulo 8, no versículo 6. Desculpa, no versículo 7. E ele vai falar da antiga aliança, dizendo: porque se aquela primeira aliança, ou aquele primeiro testamento, ou aquele primeiro concerto, fora irrepreensível ou sem defeito, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O que significa que sim, foi imperfeito. Muito bem. Mas, Abner, o que isso tem a ver com a vontade de Deus? Tudo. Entenda que o que eu estou falando aqui para vocês tem a ver com a vontade de Deus, e vocês já vão entender por quê. E aí, voltando aqui para o capítulo 9 de Hebreus, ele vai dizer assim, que esse sumo sacerdote, verso 25, ele entrava muitas vezes, todos os anos. Não teve um ano que ele não falou assim: eu não preciso oferecer sacrifício, porque já está tudo certo. Não, ele sempre voltava lá e oferecia o sacrifício. Voltava, oferecia o sacrifício. Voltava e oferecia o sacrifício. E um dos problemas do Velho Testamento é que, se o pecado do sumo sacerdote ou do povo fosse muito feio, o sumo sacerdote era fulminado ao entrar no Santo dos Santos. E ninguém podia entrar no Santo dos Santos para retirar o corpo, porque senão estaria profanando o Santo dos Santos. Então chegou um período em que amarrava uma corda no calcanhar do sumo sacerdote, com um sino na ponta, para que enquanto o sino estivesse bililim, 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 é porque ele estava vivo. Se de repente fizesse bililim, lim, e parasse, é porque ele tinha sido fulminado. Puxava-se pela corda para ninguém ter que entrar para tirar o sumo sacerdote. Então você imagina que este momento é um momento de tristeza, é um momento de medo, é um momento de recordação dos pecados e de memória profunda. Se o sumo sacerdote saísse com vida, era momento de celebrar de que aquele sacrifício e de que os pecados cometidos aquele ano não foram suficientes para matar o povo. Então era momento de comemorar os pecados. E se o sumo sacerdote fosse fulminado, era momento para as pessoas ali se baterem, era momento para as pessoas ficarem completamente se autocomiserando diante de Deus. Porque por causa do pecado deles, que era muito horrível. Então era um momento de recordação de pecados, era um momento de autocomiseração, era um momento de sofrimento, era um momento de tensão, e era um momento em que o próprio sumo sacerdote, ao se aproximar do Santo dos Santos, ele se aproximava com medo. O único sumo sacerdote que se apresentou semelhantemente a Jesus no Santo dos Santos foi Moisés, porque ele entrou com ousadia. Os outros não entravam com ousadia. E a ousadia de Moisés foi tamanha que aqui, por isso que diz que numa profecia messiânica, que outro profeta semelhante a Moisés se levantaria. E esse semelhante a Moisés se levantaria, nós estamos falando acerca dessa ousadia que se tinha. Tá? Então, veja o que acontece. O povo vai para o deserto e faz bezerro de ouro. E
Quando isso acontece, o próprio Senhor Jeová se apresenta para Moisés e fala: olha, esse povo é muito duro. Vamos começar tudo de novo. Porque o povo estava há 430 anos ali, praticamente no deserto, no Egito. Tinha aprendido aquela cultura. E você imagina um povo todo esse tempo. Aprendeu as práticas religiosas, uma vez que não havia lei a não ser a circuncisão. E o que aconteceu é que aqui em Êxodo, capítulo 32, diz que o povo tinha se corrompido, mas é lógico que tinha se corrompido porque não havia outra cultura, tá, gente? Eles tinham aderido por gerações e gerações. Se for levar em consideração uma geração como 40 anos, temos 10 gerações aí. 430 anos. Tá? 10 gerações e meia, 10 gerações, quase 11. Então diz assim: então disse Jeová a Moisés: vai, desce, porque o teu povo fizesse subir do Egito, se tem se corrompido. Na verdade, não. O povo não sabia direito ainda o que era, né? E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: esses são os deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais Jeová a Moisés: tenho visto este povo, e esse que é povo obstinado, de dura cerviz em algumas traduções. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porque Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Jeová, por que se acende o seu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ira e do teu furor e arrepende-te deste mal que fizeste contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas, darei a vossa semente à terra, que tenho dito, para que possuam por herança. Então Jeová se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então você vê claramente, quem é Moisés? É aquele que chega e fala. É aquele que intercede pelo povo. Você é o governante? Sim. Eu não estou vindo aqui com medo de me apresentar. Eu estou vindo aqui para dizer o quê? Se não me engano, Números capítulo 14. Deixa eu ver se é aqui. E você vai ver o próprio Moisés, ele intercedendo por esse povo, e ele dizendo exatamente, em certo momento, certa feita, Moisés chega e fala: ó, você vai destruir esse povo, me risca do livro da vida e mata-me a mim. Então, Moisés, ele tinha um senso de justiça intercessório. Ele chega e fala o seguinte: não vai matar o povo. Mata-me a mim, mas não mata o povo. A figura do sumo sacerdote, pelo menos o primeiro deles, que nunca houve igual a Moisés,
é o sumo sacerdote que era pelo povo. Que chegou lá e falou: não vai matar não. Não vai matar. Se arrepende. O sumo sacerdote, que é o sumo sacerdote raiz, vamos dizer assim, que não é o Nutella, que ia estrambelhando para entrar no Santíssimo Lugar, as pernas, de medo. Ele falava: vai matar o povo? Então fulmina-me a mim. Mata-me primeiro. Mas não mate esse povo. E Jesus, ele chega e morre por nós. Ele morre a nossa morte. E o texto é claro quando ele nos fala dos sumos sacerdotes. Ele diz assim, em Hebreus capítulo 7, verso 22, ele diz assim: de tanto melhor concerto, aliança, testamento, Jesus foi feito fiador, mediador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. A morte os fez deixarem de serem sumos sacerdotes. Mas quem é este? Jesus como sumo sacerdote. Porque permanece eternamente. Tem um sacerdócio perpétuo. Ele se apresenta, ele estabelece, mas o sacerdócio dele não acaba, porque não morre mais. Então você imagina o sumo sacerdote, e olha só, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então você percebe essa questão intercessória da parte de Jesus. Porque nos convinha, então toda vez que você comete um erro, você não tem um inimigo no céu. Pai, meu sangue também cobriu esse pecado. Ele é justo pelo meu sangue. Olha só, é o sangue que vive e clama eternamente, melhor do que o sangue de Abel. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que o próximo, que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Não é um só, são vários. Primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque isso se fez. Isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Uma vez. Jesus não tem que morrer muitas vezes pelos pecados. Um sacrifício é suficiente. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, a palavra da aliança, a palavra do concerto, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Para sempre. Certo? Agora, quando a gente volta para Hebreus capítulo 9, ele vai dizer no verso 25. Vamos ler de novo o verso 25. Nem também para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Jesus, ele não entrou num santuário feito por mãos. Não. Ele penetrou o próprio céu com o sacrifício dele. Para comparecer por nós, verso 24,
perante a face de Deus. Então ele, como sumo sacerdote, como diz o salmista, diz: levanta-te, ó portais eternos. Quem é digno? Que homem que é digno? Ele é digno. O Senhor é digno. Quem? O Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Jesus. E aí o Senhor da glória se apresenta diante da face de Deus. Não tem anjo, não tem querubim, não tem potestade veterotestamentária, neotestamentária, que tem autoridade de dizer: ele não é digno, porque ele é digno. E aí ele se apresenta diante de Deus, por nós. Lembra que Moisés se apresentou diante do povo e pelo povo? Falou: então risca-me do livro da vida e me mata. Jesus, ele sabia que não adiantava falar: me mata. Ele tinha que morrer, para que o sangue dele nos remisse de uma vez por todas. Só que o que aconteceu? Ele morreu, mas ele ressuscitou e se apresentou como sacerdote eternamente diante do Pai. E no verso 25 ele diz: nem também para se oferecer muitas vezes. Jesus não tem que, toda vez que você peca, reencarnar, morrer de novo, viver 33 anos de novo, sem pecar, morrer e ao terceiro dia ressuscitar novamente, e você tem que de novo aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, para se batizar novamente por cada pecado. Existiram algumas seitas antigas, eu não sei, acho que Tertuliano fazia parte, eu não sei se eram os montanistas, alguns grupos, não vou ter agora de cabeça para dizer, depois posso acrescentar nos comentários aí, mas era o seguinte: a doutrina deles é que a pessoa pecava uma vez, depois que pecou uma vez, perdeu a salvação para sempre. Ah, mas Abner, você não leu Hebreus capítulo 6, porque Hebreus capítulo 6, ele diz, verso 4, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aí você pega e fala: então não tem mais salvação para aqueles que conheceram a Jesus e pecaram? Em cima desse versículo foram criadas seitas heréticas no primeiro século da igreja, dizendo que de fato acabou, é uma chance só. Só que este versículo está combatendo a ideia de que um cristão possa ser renovado, porque uma das doutrinas do judaísmo é renovar de ano em ano, através do sumo sacerdote, o povo por meio de um sacrifício novo. E os versículos e capítulos sequentes vão exatamente dizer que não existe essa renovação. Se eu batizo a pessoa toda vez que ela peca, estou expondo Cristo ao vitupério, estou dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente pelos pecados futuros. E isso é um erro. Esse texto não está dizendo que se você pecar, você não tem mais jeito. Ele está dizendo que se você pecar, não existe renovação. A doutrina da renovação é herética. Não existe. Fazia parte do judaísmo, mas não faz parte do cristianismo. Está aqui. Por quê? Ele começa o texto dizendo: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, quer dizer, os primeiros princípios elementares da fé cristã, prossigamos até a perfeição,
não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas. Quer dizer, como é que eu vou lançar de novo um fundamento para que as pessoas já convertidas em Cristo voltem a se arrepender, sendo que os pecados já morreram com Cristo? Então eu não devo me arrepender? Não, o arrependimento dentro do Novo Testamento não é um arrependimento judaico, através do qual você colocava saco de cinza e ficava batendo no peito, diante do povo, gritando no meio da rua, para que o povo de Israel olhasse para sua aquela cara sofrida e dissesse: eu vejo o verdadeiro arrependimento na cara dele. Quer dizer, o arrependimento aí era uma obra. O arrependimento dentro do Novo Testamento, que é metanoia, é uma mudança de mentalidade. Então, existe o arrependimento? Existe. O que é o arrependimento? É mudar a direção do meu coração. Estava tentando buscar agradar a Deus através das minhas obras. Agora, eu sei que eu só consigo agradar a Deus através da fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, o que significa que os sacrifícios nunca agradaram a Deus, porque eles eram uma obra, não tinha a ver com a fé. Tinha a ver com um ritual que se fazia. O único sacrifício que agradou a Deus foi o de Jesus, que resolveu o problema. Então o que ele está querendo dizer? Não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos. Ele está falando, calma aí, se você já se converteu, se você já entendeu o que é fé em Cristo, se você já entendeu que você é perdoado, você vai ficar agora toda hora pagando penitência pelos pecados? Você entende? Então vamos aí. E a doutrina dos batismos, plural, por quê? Que tem o batismo no Espírito Santo. Mas lá em Efésios capítulo 4 está dizendo que há um só batismo. Eu sei, um só batismo qualitativo. Na qualidade de verdadeiro existe apenas um. Agora, na quantidade, existe o batismo no Espírito Santo, só existe um verdadeiro, porque só existe um Espírito. Batismo nas águas, tem até o batismo na nuvem, está lá dito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, e aí por diante. E aí ele diz, imposição das mãos. Mas existe a questão da imposição de mãos? Paulo fala sobre o dom que foi ativado em Timóteo pela imposição de mãos. E também fala para não impor as mãos precipitadamente, para que não sejamos participantes com os pecados alheios. O que significa que quando a gente impõe as mãos, ou para levantar uma pessoa ministerialmente, ou para orar por uma pessoa, nós temos parte com o que ela faz ali depois. Interessante. Então, não é qualquer um que deve sair impondo as mãos. Mas, também, então não vou deixar ninguém pôr as mãos em mim. De fato, tome cuidado com quem impõe as mãos sobre você. Se for uma pessoa de Deus, amém. Se não, não é bom mesmo impor as mãos sobre você. E aí eles dizem, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. E aí, agora, depois dessa explicação, ele fala, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, fizeram participação e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então ele está falando em cima do assunto de não lançar de novo fundamento de arrependimento de obras mortas. Isto é, o povo judeu estava querendo voltar aos sacrifícios. E isto seria invalidar o sacrifício de Jesus pelos pecados. Puxa, mas eu me batizei e continuei pecando, então agora eu preciso oferecer um sacrifíciozinho, né? Não acho que a renovação é possível. A renovação não existe, irmão. Tá? Aí ele continua aqui, Hebreus 9. Então não foi com sangue alheio, foi como o seu sangue, não precisava se oferecer muitas vezes, não.
Isso é o combate à doutrina da renovação. A carta aos Hebreus, parte dela é para dizimar com a doutrina da renovação. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Verso 26. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Quando que foi a fundação do mundo? Em Apocalipse 13:8, nos diz que foi na cruz e na morte do Cordeiro. Veja só. Apocalipse 13:8. E adoraram-na quem? A besta aqui, tá? Esse é o contexto. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando foi a fundação do mundo? Na morte do Cordeiro. Olha que interessante. Então ele fala, desde a fundação do mundo, verso 26, Hebreus 9:26, de outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na plenitude dos tempos, na consumação dos séculos, fantástico, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Em cima desses textos e dessas conclusões, existem pregadores na atualidade que dizem que os pecados não existem mais, então você não precisa mais se preocupar. Também uma heresia. Dentro de Jesus, factualmente, não simbolicamente, de fato, não existe mais pecado. Existem outros teólogos que vão dizer que não existe mais pecado, porque não existe mais lei. Porque Paulo diz, não havendo lei, não há pecado, porque não há transgressão. Porém, a transgressão e a maldade humana existe independente da lei. Em Gálatas 3, se não me engano, no verso 19, o apóstolo Paulo fala que a lei foi acrescentada por causa de transgressões que já haviam, quando não havia lei. Está aqui, ó. Primeiro assassinato aconteceu, Caim, não tinha lei nenhuma. Não existia não matarás. O ser humano é violento. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Resolveu as transgressões? Não. Mas eu quero que vocês entendam que foi por causa de transgressões. O ser humano já adulterava, já se prostituía, já subjugava, já matava, antes de haver lei. Por quê? Porque é carne. Natureza do ser humano é maligna, trevas malignas. E aí, então não existe pecado? Existe. Olha que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:50. Mas não existe pecado. Existe sei lá o quê. Gente, a palavra pecado do grego é harmatia, que é errar o alvo. Se o alvo é Cristo, se o alvo é o amor incondicional do Pai, e você está enxergando uma mulher que já deve ter sido... Bom, segundo as estatísticas, 100% das mulheres prostitutas de rua e mulheres do mundo de filmes adultos passaram por algum tipo de exploração ou abuso sexual na infância. Então, você, na verdade, pega uma pessoa com essa debilidade que está, de uma certa maneira, se entregando a essa distorção da identidade dela na prostituição, para dizer, para enxergá-la como um pedaço de carne para satisfação da sua virilha, e você tem um amor incondicional de Deus no seu coração? Consumindo um tipo de conteúdo, como é o caso dos conteúdos pornográficos, que são responsáveis por
Eu não sei se você sabe, mas eu fiz um estudo sobre isso. Das últimas 120 atrizes de filmes adultos, etc. e tal, e todas elas, as últimas 120 morreram. Sabe como? Morreram, 45% foi suicídio, os outros 45% foi overdose, e os outros 10% violência. E essas todas empiriquetadinhas do OnlyFans, já que em dezembro já teve 3 suicídios, dessas todas empiriquetadinhas. O que significa que eu sou, sim, a favor, eu acho que isso deveria ser discutido muito mais dentro da política nacional e internacional, eu sou a favor da criminalização da pornografia, porque a indústria pornográfica é o tráfico humano sexual que só atrai mulheres abusadas que precisam de tratamento psicológico com tendências suicidas e drogadas para explorá-las, fazer dinheiro com elas e matá-las depois, ou através do suicídio, ou através de uma overdose. Ah, cheira mais aqui. Vai lá, injeta uma quantidade a mais de droga para ela morrer de overdose e para também não ficar na estatística do suicídio. Mas foi um assassinato. Foi um homicídio. Então, sim, eu sou a favor da criminalização da pornografia. Só de estudar o assunto. Então, se você acha que isso é uma coisa normal, e você acha que o amor de Deus está reinando no seu coração, eu sinto muito por você. Você faz parte desse ser humano extremamente corrupto, que precisa de Cristo para transformação. Que o sangue de Jesus, esse sacrifício de Jesus, não é para você permanecer um corrupto com consciência cauterizada, porque não existe mais pecado no mundo. É porque ao nascer de novo e ser introduzido dentro de Cristo, você é feito uma nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17, isso é literal. E o pecado não tem mais literalmente, factualmente, poder sobre a sua vida. Porque lá em Romanos 6,14 diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça é um poder sobrenatural de Deus que me dá a capacidade de viver completamente liberto do poder do pecado. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8,2, quando ele diz que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é o poder sobrenatural de Deus, que é a própria graça que age em nós, para sermos quem jamais teríamos a capacidade de sermos pela força do nosso braço, e para fazermos o que jamais teríamos a capacidade de fazer pela força do nosso próprio braço. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, preste atenção, verso 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, quer dizer, pelo poder sobrenatural de Deus que me dá a capacidade de ser algo novo, eu sou quem eu sou, eu não sou quem eu sou fruto de uma boa educação. Ah, mas eu tenho uma excelente educação, uso terninho e sou multibilionário. Sem Jesus é corrupto, endemoniado, e ainda usa os multibilhões que tem para financiar aborto, desgraça no mundo, que é assassinato no ventre das mães. Ah, mas em certos casos é aceitável. Ah, em certos casos é aceitável assassinar uma criança. Ah, mas eu não conseguiria criar a criança. Coloca para adoção. Mas sim, se você abortar, você está assassinando. Em qualquer caso, inclusive. Mas em caso de risco, o risco de se abortar é maior do que o risco de ter uma criança e colocar para adoção, ainda que seja uma cesariana prematura. Com 1 mês de antecedência, vai lá com 8 meses, tira a criança e entrega para adoção. Fora o trauma psicológico que causa todas as mulheres que fazem essa prática. Então, em qualquer caso, não existem casos aonde seja possível, ético ou moral a morte de crianças. Diga-se de passagem, o atual governo do Brasil é favorável ao aborto, ainda que durante as eleições e durante a propaganda eleitoral mentiu
aos seus eleitores que, enganados, se esconderam atrás de narrativas mentirosas do atual executivo do Brasil, é favorável e fica pedindo para a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, legalizar o aborto passando por cima do Congresso, que se acovarda, uma vez que é competência do Congresso legislar e criar novas leis, uma vez que o Conselho de Medicina já estabelece que até 9º mês não era permitido fazer o aborto. Infelizmente, nessa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que já tem invadido as competências de outros poderes da República, como o Legislativo, através de um ativismo judicial, tem invadido a competência do Legislativo e tem legislado, ao invés de apenas ser guardião da Constituição, passou uma nova resolução, suspendeu parte da lei brasileira, que não cabe a ele fazer isso, dizendo que é possível usar o cloreto de potássio para ser injetado e parar o coração de bebezinhos no coração de suas mães até 9º mês. Isto é assassinato, e o sangue de todas as crianças assassinadas estão nas mãos dos eleitores do atual governo e deste juiz e de todos que apoiam direta ou indiretamente essa prática. E Jesus não vai aliviar para vocês, porque Jesus disse claramente que qualquer um que escandalizar um desses meus pequeninos, melhor lhe fora que pendurasse uma pedra de moinho no pescoço, ele lhe submergisse sobre o mar. E o legislativo, se não se levantar para colocar limites à nossa Suprema Corte Federal, Supremo Tribunal Federal, o sangue de cada criança abortada e assassinada também estará nas mãos de todos os ministros do nosso Congresso e do nosso Senado, que tem presidentes que têm se acovardado em não colocar o nosso Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar. Isso deveria ser denunciado em cortes internacionais. E eu, como ministro de Deus, tenho que me posicionar. Se você que está me escutando acha isso normal, vai se tratar com um psiquiatra. Principalmente se você se diz cristão, você está indo direto para o lago do fogo do inferno. E é igual o diabo. Ainda que, mas eu fui convencido pelo meu professor de filosofia. Outro endemoniado que precisa de Jesus. E se você já abortou, fez isso no passado, pelo menos arrependa-se. Entregue a sua vida a Jesus, nasça de novo, e pode ser que algum dia, por causa da sua conversão, você encontre essa criança criada por Deus no céu. Caso contrário, não garanto nem a salvação dessa criança. Que uma vez meu avô estava falando sobre esse assunto, e o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 7, que por causa de uma conversão na família, outrora os vossos filhos seriam imundos, e agora são santos porque se converteu um. A minha avó, Esther Martins Pereira Danquart, a famosa tia Esther, foi arrebatada ao céu, e ela viu arquivos, e dentro desses arquivos, Jesus pegou uma dessas gavetas, abriu assim, a gaveta, o arquivo sumia, e a gaveta desapareceu, assim, quando ele abriu, a gaveta desapareceu, tão grande, tantas pastas que tinham aqueles arquivos antigos, com pastas suspensas, ele tirou, tinha um feto com um prego, assim. Aí a minha avó olhou e falou: "O que é isso?" E ele falou: "São os abortos aguardando o dia do juízo. Não estavam salvos, que tem um monte de aborto que foi feito e as mães depois nunca se arrependeram, nunca nem aceitaram Jesus." E a Bíblia diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15:50. É uma situação seríssima. Essas crianças não nasceram de novo. É assassinato. E diga-se de passagem, o cloreto de potássio, que foi uma medida... Sabe o que acontece? Acontece uma tragédia no Rio Grande do Sul. Então o pessoal começa a aprovar outras coisas por debaixo dos panos, porque as atenções do Brasil estão lá. Covardes, canalhas. Canalhas.
Essa que é a verdade. E aí, cloreto de potássio, para quem não sabe, é proibido para cachorrinhos, porque é uma morte dolorosa. O cachorrinho só pode usar cloreto de potássio para sacrificar animais com anestesia. E esse ministro, pelo qual Jesus também morreu, que é digno do amor de Deus e da graça de Deus, como qualquer um de nós pecadores, tem agido da maneira mais perversa, da maneira mais abominável. Eu não sei se ele faz isso só porque ele, não, vou tentar dar uma incomodadinha aí nessa ala conservadora. Não sei a que poder ele serve. A que grupo de interesses ele tem servido. Mas esta é uma resolução que tem que ser derrubada e tem que ser confrontada pelos ministros do nosso Congresso e do nosso Senado. Em nome de Jesus. Essas leis todas, nós amaldiçoamos e declaramos elas canceladas e destruídas e desintegradas pelo poder e autoridade do sangue e do sacrifício de Jesus. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Na Europa. Todas as clínicas de aborto declaramos destruídas e desintegradas. E você, mãe, que quer abortar, desista. Jesus te ama. Não está tendo cabeça? Entregue a criança para ser adotada por alguém, para alguém. Mas não mate essa criança no seu ventre. Pode ser o próximo apóstolo Paulo, pode ser o próximo Billy Graham, pode ser um próximo grande homem de Deus. Não mate esta criança, porque tem meia dúzia de endemoniado, globalista, bilionário, que diz que o mundo tem muita gente, então vamos financiar o aborto através de um monte de ONGs no mundo inteiro com George Soros. Agora veja só, por isso que o ser humano precisa de Jesus, está entendendo? Ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, quer dizer que podia ter sido vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todos os apóstolos de Jesus. Aí você fala, ele está se vangloriando? Não, ponto e vírgula. Todavia não eu que trabalhei, mas a graça de Deus que está comigo. Então a graça de Deus que está conosco, ela tem a capacidade de trabalhar por nós enquanto nós descansamos pela fé. Olha que coisa fantástica. Então Paulo era quem ele era pela graça de Deus. E ele fazia o que ele fazia pela graça de Deus. Uma chave poderosa. Então aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 26, em nenhum momento o texto está dizendo que agora viva cauterizando a sua consciência e pecando à vontade, porque fora de Cristo não existe pecado. Bom, se Jesus aniquilou o pecado, como dizem alguns, então não existe mais pecado no mundo, não era mais para existir literalmente, fisicamente, factualmente, guerra, prostituição, adultério, desgraça, mentira, roubalheira, sem vergonhice, ministros que precisam de Jesus, presidentes que precisam de Jesus, mentirosos. Que usam de tirania e censura para conseguir perpetrar suas narrativas mentirosas. Então veja, precisam de Jesus. E o que diz o texto aqui? Hebreus 9, 27 agora. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca. Então calma aí, a lei algum dia foi a imagem exata de Deus? Não. De Cristo? Não.
Então o que era? Sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Jesus é a expressa imagem do Pai. Nunca foi a imagem exata. Está aqui, ó. Claramente. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Falando de Jesus. O qual, sendo o esplendor da sua glória, da glória do Pai, e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o texto é claro. A lei nunca foi a imagem exata. Isto é uma imagem imperfeita. Minha sombra não é o Abner. Sombra nenhuma. Sombra ainda é a ausência de luz. Jesus é a expressa imagem do Pai e é a própria luz. Jesus não é a imagem inexata e nem muito menos a sombra de alguém. E aí o que o texto diz? Hebreus 10:1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que se achegam a Deus. Isto é, estes sacrifícios veterotestamentários feitos pelos sumos sacerdotes de ano em ano nunca tiveram o poder de aperfeiçoar nem o sumo sacerdote que os ofereciam de ano em ano, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. De outra maneira, verso 2, Hebreus 10:2, teriam deixado de se oferecer o que? Os sacrifícios. Porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Se esses sacrifícios fossem eficazes, o sumo sacerdote entrava lá, fazia o sacrifício e não precisava mais voltar. Porque a consciência dele teria sido mudada por causa da eficácia desse sacrifício. E o sacrifício de Cristo, ele tem um poder factual, não simbólico, como dizem muitos tradicionais. A turma prega graça, justificação. Eu sou justo diante de Deus pela fé. Sim, você é. Mas a justiça de Deus vem literalmente habitar dentro do seu coração. Não é fantasmagoricamente. Porque uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Verso 3, nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz recordação, ou em algumas traduções, comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Impossível, nunca tirou. Pelo que entrando no mundo, quando Jesus entra no mundo, diz, sacrifício para Deus e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Existem duas teologias aqui. Uma que diz que esse corpo é o corpo que Cristo recebeu dentro do ventre de Maria. Eu defendo que esse corpo que me preparaste é a igreja, que foi o corpo que Jesus recebe na ressurreição, quando ele atravessa a parede, quando ele aparece para os discípulos e fala para o Pai, me vede que o Espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Então, dividem-se opiniões aqui, e eu fico com esta. Verso 6, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. O texto está dizendo, Deus nunca se agradou. Ah, mas não teve aquele sacrifício que disse de Noé lá, que ele sentiu um cheirinho bom? Não agradaram. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca se agradou de sacrifício nenhum. Está aqui, ó. Não te agradaram. Então disse, eis aqui, venho. No princípio do livro está escrito de mim, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ora, a pregação não é sobre a vontade de Deus? E a turma quer saber qual que é a vontade de Deus. E fica perguntando qual que é a vontade de Deus. Primeira coisa, tem que sair da mentalidade da velha aliança, da mentalidade de condenação.
entender que o sacrifício de Jesus é suficiente para te perdoar. E se é suficiente para te perdoar, o sacrifício de Jesus, você também não tem que ficar se autocondenando e se culpando. No princípio do livro, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mas no princípio do livro, o que é princípio? Do hebraico, a palavra princípio é Bereshit, que é o nome do livro Gênesis. Então, em Gênesis 1:1, está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá certo, mas Abner, o que isso tem a ver com Jesus? Em Filipenses, capítulo 1, no versículo, desculpa, não é Filipenses, em Colossenses, capítulo 1, no versículo 18, ele vai dizer assim, falando de Jesus: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus é o princípio. Quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, estava falando já da ressurreição de Jesus. Veja, no rol do livro está escrito dele? Tá. Mas nunca Moisés imaginou que estaria escrevendo dele, nem ninguém no Velho Testamento algum dia imaginou isso. É um sentido que hoje nós podemos perceber. Hebreus 10:8, como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro ou o Velho Testamento para estabelecer o segundo ou a nova aliança, o Novo Testamento, na qual vontade temos sido santificados. Então, esse sacrifício de Jesus santifica o seu coração, o seu pensamento, santifica os seus olhos. A sua malícia é arrancada pela fé. Mas você tem que entender de identidade. Assista outras pregações minhas. Pela oblação do corpo de Jesus feita uma vez. Este sacrifício de Jesus, ele é capaz de tirar os nossos pecados. Ele é capaz de nos purificar de toda malícia e de toda injustiça, factualmente e literalmente, não simbolicamente. Muito bem. Estava suando o nariz. Então ele diz assim, veja só. Olha o que o texto nos diz claramente. E assim, todo sacerdote, verso 11, Hebreus 10:11. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Aí nasceu um filhinho. Sacrifício, rolinha, narará. Gente, é só misericórdia. Salomão chegou a oferecer 120.000 ovelhas em sacrifício a Jeová. E 30 e poucos mil bois. Sabe para quê? Não sei. Para nada serviu. A não ser que tenham feito muito churrasco depois, porque senão foi um desperdício de carne terrível. Eu adoraria comer tudo isso de churrasco, porque eu gosto muito de churrasco. Né? E ele continua o texto aqui. E ele dizendo assim, ó, não adiantava de nada. Está aqui, ó. Mas este, havendo se oferecido um único sacrifício pelos pecados, ele faz questão de enfatizar único, está sentado para sempre à destra de Deus.
daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos teus pés. Mas calma aí, Abner, já não estão? Importa que a igreja, através de Cristo, reine, até que factualmente todos os inimigos estejam debaixo dos pés da igreja, incluindo a própria morte física antes do arrebatamento. Abner, isso é heresia. Não, isso é fé e objetividade das promessas de Deus. Hoje em dia a igreja não acredita nem na cura do mindinho. Como é que vai acreditar nisso aí? Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Deixa eu te dizer, o sacrifício de Jesus torna você perfeito nele para sempre. Quando você cai, você nele já é perfeito. Você cai, sabe por que você cai em pecado? Que você acredita mais na distorção e na mentira acerca da sua identidade do que em quem Jesus diz que você é nele. Está dizendo que você é para sempre aperfeiçoado e santificado nele. Para sempre. A santificação nele é imediata, sempre. Então o que eu faço? Abner, eu sou viciado em masturbação e pornografia. Como é que eu faço para vencer? Mesmo se você estiver caindo, você vai estar declarando: eu estou em Cristo, eu sou justo, eu sou puro, Jesus já me santificou uma vez para sempre. Você vai declarando. Um dia perde a graça. Tinha um rapaz lá na igreja do Joseph Prince, lá em Singapura. Ele prega muito sobre muitos assuntos semelhantes. Eu gosto muito dele. E ele ensinou isso. E o menino falou não. E o menino era viciado em pornografia, veio do mundão. E masturbação, se bem que hoje 80% dos homens são viciados nessa desgraça maligna de Satanás. E ele dizia: não. Ele estava tendo tentação, ele estava passando por aquilo, ele falava, eu ia orando em línguas e ia declarando, mesmo enquanto estava assistindo as porcarias e declarando que era livre. Um dia, aquilo não teve mais poder sobre a vida dele, porque o coração dele se convenceu das verdades acerca de Deus acerca dele. Olha que interessante. Não pare de declarar as verdades de Deus. Está aqui, ó. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos irmãos, que são santificados. Verso 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, as escreverei em seu entendimento. Interessante que em 8, ele fala que ele porá no entendimento e escreverá no coração. Aqui ele está dizendo que ele vai pôr no coração e escrever no entendimento, o que significa que o entendimento está no coração. Guarda o que eu estou falando. Interessante. Hebreus 10, verso 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Por que você está se lembrando dos seus? Está fazendo um desfavor. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelos pecados. Então, Paulo, ou o escritor aos Hebreus, ou era Paulo, ou alguma pessoa muito próxima dele, um dia, Deus falou em sonho para uma irmãzinha em Cristo, que ela na reunião bíblica, ela queria muito saber disso, ela orou muito, e Deus falou em sonho para ela, que era Epafrodito, quem deu oferta para Paulo lá em Filipenses capítulo 4, que tinha escrito Hebreus. Eu acredito, mas isso não é uma evidência acadêmica, um sonho, né? Mas acredito que foi ou Paulo ou alguém muito próximo dele. E diz, tá, escreve em nossos corações, jamais me lembrarei dos meus pecados. Então, gente, se você ser remido dos pecados, por que você está lembrando dessa desgraça? Está fazendo desse? Não, mas no momento da ceia eu tenho que lembrar. Não, você tem que comemorar que ele não se lembra mais, porque isso faz parte dos termos da aliança de sangue que ele fez com você. Deixa eu dizer uma coisa, quanto mais você lembrar dos seus pecados, e mais brigar contra eles, mais eles vão ter poder sobre a sua vida, porque você está acreditando mais neles do que quem Deus diz que você é perfeito nele. Você não é
escravo do pecado. Você já é livre do pecado, então por que você está dando atenção para ele? Você tem que dar atenção para o quão livre, perfeito e santo você já é em Cristo. E declarar isso para o seu coração acreditar. 10:19, Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Por quê? Pelo sangue de Jesus, que é a nova aliança. Que agora você entra igual Moisés. Só que agora na presença do Pai. Você entra diante de Jesus, você entra com ousadia. Ah, mas eu não estou com ousadia hoje porque eu fiquei nervoso no trânsito, falei que não devia, eu acho que eu não vou, eu não tenho autoridade. Não, você entra com ousadia. Sabe por que você entra com ousadia? Você não entra pelo seu mérito, você entra pelo mérito do sangue de Jesus. Que te perdoa, que te liberta factualmente, que te levanta, que te torna perfeito e aperfeiçoado para sempre nele, santificado. Fantástico! Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está aí, ó, o véu que se rompeu, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que casa é essa? Nós. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Essa é a maneira de você chegar diante de Deus, não se autocomiserando. Ai, Deus, eu sou um miserável pecador. Esta não é a vontade de Deus. Você está querendo saber qual que é a vontade de Deus, e eu estou falando para você que eis-me aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade, tirar o primeiro, estabelecer o segundo. Você tem que entender. Os irmãos, quando não entendem isso, passam metade do tempo de oração autocomiserando e dizendo quão miseráveis são. Tempo perdido ainda pecado. Porque você está falando, Deus, eu estou em Cristo. É Cristo se apresentando diante de Deus, porque você está nele, e Deus está vendo Cristo, e Cristo na frente dele falando, pai, eu sou uma desgraça mesmo. Deus falou, meu Deus, meu filho dizendo isso. Só a graça. Por isso que lá em Apocalipse diz que o acusador dos seus irmãos estava diante de Deus, de dia e de noite acusando eles, mas ele foi vencido pelo sangue. Por que eles o venceram pelo sangue? Porque quando você está diante de Deus, é o próprio Jesus diante de Deus, porque você está nele. Nele. E você fica falando, eu sou um miserável, pelas mentiras que o diabo te convenceu, usando até a própria Bíblia. É o próprio inimigo diante de Deus te acusando. Ou acusando os filhos de Deus. Porque ele não tem acesso à presença de Deus, o maligno. É trevas. Então ele diz, cheguemos com o coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Acabou. Nós só temos que reter firmes a confissão da nossa esperança. O que é a confissão da nossa esperança? Eu sou em Cristo justificado. Eu sou santo em Cristo. Ah, mas Abner, eu caí ontem. Vai declarando, eu sou santo. Eu sou justificado. Eu sou perfeito como Ele é, porque eu estou nele. Ele está em mim. A palavra de Deus diz que aquele que está nele, nova criação é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou nele, aperfeiçoado e santificado para sempre. Eu sou liberto. Em Cristo eu sou. Ah, mas eu errei. O que eu faço? Vou me esconder que nem fez Adão, né, lá no Jardim do Éden. Já se escondeu rapidinho. Então o que eu faço? Hebreus, capítulo 4, verso 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Como é que você chega ao trono da graça? Confiança. Gente, quando você chegava diante de um trono, você podia ser condenado pelo rei. Mas por que está chegando confiadamente? Porque você chega pelo sangue de Jesus. Para que possamos alcançar misericórdia. Só precisa de misericórdia quem deu mancada. Então, dentro
dos termos da nova aliança, ao invés de você se esconder e ficar fugindo de Deus achando que você é indigno. Eu só volto para a igreja quando acertar meus caminhos. Não vai voltar nunca. Você precisa da graça de Deus e correr para o trono da graça para você achar graça em tempo oportuno. E não ficar se escondendo e correndo de Deus para ser aperfeiçoado pelo nada no mundão. Gente, como o povo é religioso, não? Como o povo é religioso e crê errado. E achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno está aqui. Então o que você faz? Sabendo que você vai pelo sangue de Jesus, sabendo que você é perfeito nele, quando você erra, você corre para o trono da graça. Corre. Ao invés de fugir, você corre. Graças eu te dou, Pai. O Senhor já me purificou, o Senhor já me santificou. Eu já sou perdoado. O Senhor acabou. Em ti eu já sou santificado. Não é um conviccionismo. De tanto declarar isso, você vai viver isso. Fale com fé, aquela palavra rema, aquela palavra que sai de dentro do coração confessando. Em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos terminando aqui mais uma escola bíblica dominical, onde nós falamos sobre assuntos importantes. Quantos estão nos acompanhando lá, Leozinho? 5 pessoas. Existem perguntas, dúvidas, protestos e ameaças? Ou não? Se tiver alguma pergunta, eu até respondo 1 ou 2. Para que o tempo não vá muito longe. Se não houver, nós fazemos uma oração e finalizamos. Ninguém fez. Glória a Deus. Se não tem ninguém que queira fazer nenhuma pergunta, ou que tenha nenhuma pergunta em aberto, glória a Jesus. Nós já vamos terminando e vamos finalizando, porque eu acho que foi bem explicativo e bem conciso o estudo dessa escola bíblica dominical. Amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço porque cada pessoa que está aqui agora acompanhando a gente e as que vão nos acompanhar futuramente vendo este vídeo, nós queremos declarar em nome de Jesus que tenham uma mentalidade nova, que possam não andar mais debaixo de condenação, que possam reconhecer o teu sacrifício, reconhecer o poder da sua regeneração e do seu sacrifício que é poderoso para nos purificar, santificar, factualmente, literalmente, não simbolicamente. Manifesta a tua glória na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.